Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Estou aqui hoje para poder falar com vocês sobre Excel e eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem transformar uma base de dados nativa, né, que vem ali do sistema, do jeito que ela vem do sistema, para uma base de dados organizada, onde você pode até transformar ela em tabela e enviar ela em formato de relatório para outras pessoas, ok? E a questão é a seguinte: o que a gente vai apresentar aqui não é nada muito complexo, nada que as pessoas não saibam trabalhar. Eu mesmo já ensinei algumas ferramentas aqui para vocês em outros vídeos, só que muita gente não sabe aplicar. Então, se você quer entender como que a gente vai transformar aquela confusão de informações vindas de um sistema em uma tabela que todos consigam ler, então fica no vídeo até o final que você vai aprender e com certeza vai poder empregar no seu trabalho, beleza? Então vamos lá, bora comigo. Aqui nessa base que eu trouxe aqui para vocês, vocês podem reparar que tá tudo uma confusão, cara, tá uma confusão. Aqui você consegue ver que tem os números, né? Todas elas começam com os números, né? Essa parte aqui, ó, ela começa com os números, vai até lá no 100, mas as outras informações todas vêm seguidas, elas vêm separadas por ponto e vírgula, e esse é um problema para muita gente. O que acontece aqui nesse caso? O que eu tenho aqui é uma base praticamente, bom, o formato que ela costuma vir assim é o formato CSV, ela é praticamente um banco de códigos, né, e que você vai precisar separar eles para poder se transformar nessa tabela aqui, que foi a tabela que eu montei a partir daquela base de dados, ela toda organizadinha assim. Então vamos começar. Como que eu faço para separar esses dados aqui que estão todos juntos? Se você reparar, tá tudo, se eu abrir essa coluna aqui, olha só, tá tudo na mesma coluna, na coluna A, tá tudo dentro da mesma célula, né? Se você for levar em consideração em questão de se tá numa coluna, se não tá, enfim. Na coluna B já não tem nada, na C já não tem nada, certo? Então, assim, como que você separa isso? Bom, eu já mostrei essa ferramenta em outros vídeos, mas ela se chama texto para colunas. Para você fazer essa separação, você vai utilizar a ferramenta texto para colunas. Onde fica essa ferramenta? Ela fica aqui na guia dados, mas antes então de começar, eu vou selecionar a coluna A inteira, porque é só nela que eu tenho dados. Eu vou vir aqui dentro da guia dados, e aqui dentro da guia dados eu vou escolher a opção texto para colunas. Quando eu escolher essa opção, eu vou vir na opção delimitado, vou deixar ela marcada, vou avançar, e aqui, olha só, eu vou marcar essa opção aqui, ó, ponto e vírgula, tá? Por que ponto e vírgula, Leandro? Porque, repara, eu tenho o número 1, ponto e vírgula, Hermione, ponto e vírgula, crush, ponto e vírgula, Hermione, @gmail, ou seja, o ponto e vírgula é o que separa um termo do outro dentro dessa tabela que nós temos aqui. Então, eu marco a opção ponto e vírgula, clico em avançar, aí concluir. Beleza, pronto, olha só, já deu uma melhorada. Eu já separei aqui a minha base de dados, eu já consigo ver o que está em cada célula. Então, para a gente melhorar ainda mais essa dinâmica aqui, esse visual, eu vou selecionar da coluna A até a coluna G, que é onde eu tenho dados. Eu vou aumentar aqui o tamanho dela, vindo aqui no página inicial, formatar, e venho na opção autoajuste de largura de coluna. Assim, o que acontece? Eu acabei de melhorar aqui a questão da largura da coluna. Deixa eu voltar aqui com minha guia, porque ela está tampando aqui os meus cabeçalhos, tá? Então agora está tudo certinho. Mas repara, eu tenho uma coluna aqui que se chama data de nascimento, e olha o formato que ela está com formato de número. Não é isso que eu quero, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou clicar na primeira célula que eu tenho a minha data, vou pressionar Ctrl, Shift e seta para baixo, para eu poder selecionar todas as células dessa coluna. Vou vir aqui na opção de formatar, né, formatar texto, e vou escolher a opção data abreviada, ok? E agora eu tenho a minha data normal aqui, que eu inclusive até esqueci de colocar aqui no meu exemplo, mas é isso daqui, ó, é o formato de data simplificada, tá? Então vamos lá. Já tem aqui tudo organizado. O que eu preciso fazer aqui agora? Se você reparar, a minha primeira linha e a minha primeira coluna, elas estão vazias e a minha tabela está, né, no meio disso tudo aqui. Como que eu faço para deslocar minha tabela inteira aqui para eu ter essa primeira linha e essa primeira coluna vazia? Simples.
Para ter a primeira linha vazia, você vai selecionar a linha 1 toda e vai pressionar Ctrl+, se você estiver num teclado que possui teclado numérico, ou se você estiver num teclado de notebook, você vai pressionar Ctrl Shift+, tá? Então, pressiono Ctrl+, o que acontece? Eu insiro uma linha aqui acima da linha que eu selecionei. A mesma coisa eu faço com a coluna. Eu seleciono a coluna A, pressiono Ctrl+ ou Ctrl Shift+, para inserir uma coluna à esquerda, tá? Detalhe importante, se você reparar aqui, eu tenho, né, a minha tabela inteira delimitada por linhas, né, delimitada por bordas. O que eu faço aqui nesse caso? Eu vou pressionar, vou clicar em algum lugar aqui que tenha informação na minha tabela, vou pressionar Ctrl T uma vez para ele selecionar a tabela inteira, tá? Isso é um atalho muito importante para você, Ctrl T para selecionar a tabela inteira. Então eu venho aqui, seleciono aqui a opçãozinha aqui de bordas, e eu venho aqui na opção todas as bordas, para poder colocar borda em todo o meu texto, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer, né, não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de reduzir o tamanho da letra. Porque quando ela está menor, dá a impressão que cabe mais informações. Então, eu vou pressionar aqui o Ctrl T para selecionar tudo e vou reduzir o tamanho aqui, por exemplo, para 10, tá ok? Pronto, coloquei o tamanho 10 aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer também, essa linha antes e a linha depois da minha tabela, eu sempre reduzo a largura da coluna, porque assim eu tenho ali, digamos, um espacinho para poder dar uma distância da margem para a minha tabela. Então eu venho aqui, seleciono a coluna A, venho no menu página inicial, venho na opção formatar, e na largura da coluna eu vou digitar uma medida que eu gosto de utilizar, é a medida de tamanho 2. Eu acho que é pixels mesmo, essa parte aqui de unidade de medida. E a mesma coisa eu faço aqui na coluna I. Venho aqui na opção formatar, largura de coluna 2. E aí prontinho. Eu consegui agora reduzir esse espaço aqui para me ter uma margenzinha, né, um espacinho entre a margem e a minha tabela. Ótimo, o que mais? Eu posso simplesmente pegar esse título aqui, ó, esse título não, esses subtítulos, né? Vamos formatar ele de uma maneira diferente, porque subtítulo geralmente é uma parte importante da sua tabela. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai escolher uma cor qualquer de fundo, e aí escolher a cor de fundo, você pode escolher o efeito que você quiser, vou colocar aqui um negrito, vou colocar um itálico, e aí ele fica melhorzinho aqui, né, de estética, né? Importante, isso tudo que eu estou fazendo aqui vai do meu gosto. Você pode colocar a sua cara na sua planilha. O importante aqui é você saber como utilizar essas ferramentas para não deixar a tabela papagaiada demais, né? Uma gíria que a gente usa aqui na minha terra, né? Papagaiada demais, não ficar bagunçada demais, mas também para ela não ficar muito simplesinha, né? Utilize isso a seu favor, né? As diretorias, as gerências, elas gostam muito quando você sabe organizar e sabe deixar a sua tabela esteticamente bonita, tá? Então vamos lá. O que mais que falta aqui? O que mais que eu poderia fazer? Ah, isso aqui me incomoda muito. Linha de grade. Como que eu tiraria essa linha de grade aqui nesse caso? Eu venho aqui no menu Exibição e venho aqui na opção Linha de Grade e desmarco essa opção. E aí a minha tabela fica toda em branco, beleza? Assim fica muito mais fácil de você enxergar. Para mim, não está fazendo tanta diferença essa questão aqui das colunas que ficam depois da coluna I. E nem o que fica, por exemplo, depois da linha 100, tá? Não faz diferença porque quando eu oculto essas colunas, não fica cinza aqui para mim, continua ficando branco. Mas para vocês, o que eu vou fazer aqui agora, que é ocultar essas colunas, vai fazer com que todas as colunas da J, até no final do Excel, elas desapareçam e no lugar delas vai aparecer um espaço cinza, tá? Então, para vocês pode ser que mude. Para mim, aqui ele vai ficar na cor branca mesmo. Como que eu faço aqui? Eu seleciono a coluna J, pressiono Ctrl Shift seta para a direita, e aí eu seleciono todas as colunas que estão da J para frente. Ou seja, tudo que eu fizer aqui agora vai afetar essas colunas. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou na opção ocultar. Assim, se você reparar, minha régua nem mostra mais da letra J para frente. Mas eu ocultei aqui para poder ter esse espaço aqui para me trabalhar, só ele, tá? E da linha 101 para frente, aliás, 101 não, 104 para baixo, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl Shift seta para baixo, e aí eu seleciono tudo, botão direito, ocultar, beleza? Dessa forma, eu tenho esse pedaço aqui
para eu poder trabalhar. Esse é o pedaço, a minha área de trabalho aqui do Excel que eu vou poder trabalhar, beleza? Você pode fazer inúmeras outras alterações, mas essas alterações aqui, elas já são suficientes para fazer com que qualquer pessoa entenda a sua planilha. E aí, se você reparou, né, a nossa base que estava parecendo um monte de códigos, agora está uma base legível. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, com essas ferramentas que eu já expliquei para você, que eu estou pincelando hoje de novo, você consegue trabalhar suas bases de dados e deixar elas de maneira assim muito mais simples de se entender, ok? Basta você saber trabalhar com essas ferramentas. Excel é um mundo de possibilidades e se você souber trabalhar, você tem sucesso no mercado de trabalho, beleza? Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você já não é inscrito, ok? Se você ainda não é inscrito, aliás, se você já é inscrito, mande esse vídeo para mais alguém, para pessoas que você conhece, dos seus colegas de trabalho, seus amigos, sua família. Mande para quem você acha que precisa saber desse conteúdo, porque às vezes a sua facilidade aí, no caso de trabalhar com as suas planilhas, né? Você pode até ter uma facilidade, mas outra pessoa tem uma dificuldade. E às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, às vezes você esclareceu essa dúvida aqui no vídeo e pode ajudar outra pessoa também divulgando esse vídeo para ela, ok? Não percam os próximos vídeos, traremos muitas outras ferramentas e o próximo vídeo de Power BI está muito interessante. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até lá!